Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 14 de julho. Estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 11, o Ministério da Reconciliação. Ó Senhor Jesus, Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo. E hoje também nós precisamos viver por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus, sendo ungidos, sendo direcionados pela Sua Palavra, para que a gente possa nos manter avançando na reconciliação e também reconciliando outras pessoas com Deus. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos tornar íntimos dele, e levar outras pessoas também a essa intimidade. O Senhor está contando conosco. Mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor ele vai nos dando espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua Palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, Sua Palavra atual, sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 26, do versículo 16 ao 33. Ó Senhor Jesus. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as 2 bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fará travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 27, versículos 1 e 2. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento e de 5 a largura. Será quadrado o altar e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Ó Senhor Jesus. Capítulo 30, versículos 18 e 19. Ó Senhor Jesus. Farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Ó Senhor Jesus. Levítico capítulo 1,
do versículo 1 ao 13. Ó Senhor Jesus, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 4 e o versículo 18. Ó Senhor Jesus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Efésios capítulo 4, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A visão do tabernáculo, do átrio exterior ao santo lugar. Ó Senhor Jesus, ontem vimos que Deus nos deu a palavra e o ministério da reconciliação e nos comissionou para reconciliarmos as pessoas consigo mesmo. Dessa maneira, nossa vida cristã não será estagnada, mas dinâmica. Diante disso, nossa reação deve ser de aceitar a sua comissão, dizendo-lhe sim e amém. Ó Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, desenvolveu acerca do ministério da reconciliação, devia ter em mente a figura do tabernáculo. Por meio dessa figura, veremos os estágios da reconciliação que a palavra nos descreve. Ó Senhor Jesus. O átrio exterior do tabernáculo é representado pelo retângulo maior. Nele temos o altar do holocausto e a bacia de bronze. O altar do holocausto é feito de madeira recoberta de bronze, que significa juízo ou julgamento. Sob o ângulo de nossa experiência cristã, em nossos primeiros passos, deparamos-nos com a cruz,
na qual Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como holocausto em nosso favor. Ó Senhor Jesus! No Antigo Testamento já é possível ver a grandiosidade de Deus, pois ele não exigiu a morte do homem pecador, mas permitiu que fosse substituído por animais, tais como bois ou novilhos, carneiros ou cabritos, rolas ou pombinhos. Para que seu holocausto fosse aceito, o homem deveria obedecer à lei do rito, conforme descrito a seguir. Primeiramente, o pecador deveria trazer sua oferta sem defeito ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Ali, a oferta receberia um tratamento específico de acordo à sua natureza, isto é, conforme fosse gado, gado miúdo ou aves. Esse procedimento era para que o pecador fosse aceito perante o Senhor. Ó Senhor Jesus! Em seguida, o pecador deveria pôr sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que houvesse identificação e substituição. Esse animal passaria a representá-lo daí por diante. Depois, o animal era imolado. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentavam o sangue do animal e o aspergiam sobre o altar. Ele era ainda esfolado e cortado em seus pedaços. E os filhos de Arão acendiam o fogo sobre o altar e colocavam em ordem lenha sobre o fogo. Ó Senhor Jesus! Por fim, os sacerdotes colocavam em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha. Depois de lavados com água, as entranhas e as pernas eram queimadas sobre o altar. O resultado dessa oferta queimada era subir com um aroma agradável ao Senhor. Dessa forma, o pecador era aceito por Deus. Ó Senhor Jesus! De um lado, podemos afirmar que a oferta era como um dom, pois damos ofertas e nos ofertamos para Deus. De outro, também somos um sacrifício, pois assim como esse animal que está sobre o altar precisa ser totalmente consumido, tornando-se cinzas, assim também deve ser conosco. Para Deus, esse último estágio de tornar-se cinzas é muito importante. Antes, éramos seus inimigos, mas uma vez imolados, queimados e transformados em cinzas, não existimos mais. Ó Senhor Jesus! Outro importante aspecto desse sacrifício é o fato de ser uma oferta de holocausto. Ela era sempre destinada a Deus. Nem o pecador, nem os sacerdotes tinham parte nela, pois era exclusivamente para Deus. Nesse sentido, essa oferta representa, respectivamente, a obra de redenção de Cristo, realizada na cruz por nós, e a sua total e absoluta consagração a Deus. Ó Senhor Jesus! Prosseguindo, em nossa experiência no ato exterior, damos um passo adiante e encontramos uma bacia, também feita de bronze. Esse metal nas Escrituras sempre representa o juízo ou o julgamento de Deus. A função da bacia era para o sacerdote lavar as mãos e os pés antes de entrar no outro recinto, que se chama Santo Lugar. Esse utensílio e sua função nos fazem lembrar que fomos lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Com o fim de dar prosseguimento em nossa experiência com Deus, precisamos lavar-nos para ser santificados e justificados e alcançar o estágio seguinte. Ó Senhor Jesus! Muitos cristãos sabem que têm assegurada a salvação de seu espírito, isto é, já passaram pela experiência do altar do holocausto com o Senhor, porque Cristo morreu por todos eles. Contudo, a questão é, o fim de nossa experiência cristã é o ato exterior? Se pararmos nesse estágio, apenas festejando e louvando ao Senhor por ser nosso Salvador, e não avançarmos, certamente seremos cristãos carentes de profundidade em nossa experiência com Ele. Ó Senhor Jesus! Devemos continuar em nossa experiência e chegar ao santo lugar, representado pelo segundo retângulo da figura. O santo lugar, associado ao Santo dos Santos, é chamado na Bíblia de santuário. A separação entre os dois era feita pelo segundo véu. O santuário compunha-se de 48 tábuas de madeira de acácia, 20 para o lado norte, 20 para o lado sul e no lado posterior, 8.
6 delas como as demais, e 2 de canto, para reforçar os cantos ao fundo. Essa madeira era nobre, muito resistente e revestida de ouro. O ouro representa a natureza divina, e a madeira a nossa natureza humana. Por melhor que sejamos, ainda precisamos da natureza de Deus. Ó Senhor Jesus! Das 8 tábuas ao fundo, havia 2 que ficavam de esquina, isto é, nos cantos, que representam Cristo, pois ele é a pedra de esquina, ou de ângulo. Além disso, também representam irmãos usados pelo Senhor para nos ajudar no aperfeiçoamento de nossa experiência espiritual. Ó Senhor Jesus! Cada uma dessas tábuas media 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Isso simboliza o tabernáculo como um edifício de Deus, no qual todos nós estamos sendo edificados. Ademais, a medida de sua largura, 1,5 côvado, é para lembrar-nos de que, por mais capazes que sejamos, ainda precisamos do complemento de outros para sermos um número inteiro. Não somos completos em nós mesmos. Em nossa medida, não podemos estar aquém ou além dos outros. Todos devemos ter a mesma medida. Por isso o apóstolo Paulo disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, não podemos ser muito altos nem muito baixos, pois na edificação a meta é até que todos cheguemos. Ó Senhor Jesus! Sob cada uma dessas tábuas havia 2 bases de prata. A prata simboliza a redenção de Cristo. É a redenção que nos separa do mundo. Isso significa que não somos melhores do que os outros. Todos estamos nesse edifício por causa da redenção do Senhor. Caso contrário, jamais seríamos aceitos por Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor está mostrando para nós, né, que nós não podemos ficar na experiência inicial, né, apenas no ato exterior. Mas a gente precisa avançar para o santo lugar, né, ter mais profundidade na nossa experiência com o Senhor. Nos lavar, né, pelo lavar renovador, regenerador da palavra. A palavra precisa nos limpando para a gente poder dar o próximo passo, né, entrar no santo lugar e servir o Senhor. O santo lugar é um lugar de serviço, é um lugar apenas para os sacerdotes. Ó Senhor Jesus! Então o Senhor está nos chamando, né, para a gente conduzir outros ao seu serviço, a cumprir a sua vontade. Muitos cristãos estão andando por aí, né, apenas na experiência do ato exterior, conhecem apenas Jesus como seu Salvador e não se aprofundam na palavra, não se aprofundam diante dele. Ó Senhor Jesus! Né, alguns estão satisfeitos em apenas ser pessoas boas, mas como a gente viu aqui, né, por melhor que a gente seja, a gente ainda precisa da natureza divina. A gente precisa do ouro, a gente precisa da natureza de Deus. Deus, ele quer nos revestir, Senhor Jesus, nos transformar, Senhor Jesus, para que a gente possa realmente ter um viver que expressa, né, a sua vontade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor, ele quer que a gente sirva, né? O Senhor sempre mostrou esse desejo, né? O seu povo era ter, né, o seu desejo era ter um povo exclusivo, né, de propriedade dele, né, um sacerdócio real. Ele quer fazer de nós reis e sacerdotes. Ele quer nos encabeçar, nos governar, né, para que a gente o sirva de maneira adequada. Senhor Jesus, a gente tem visto na palavra no final de semana, o Senhor, ele deseja encabeçar todas as coisas. E para isso, ele deseja cada um de nós. Ele deseja que a gente sirva, que a gente se envolva com as coisas de Deus. Por isso está mostrando para nós, né, tinha vários itens ali no tabernáculo, mas ele era sustentado por madeira. Uma madeira jacácia, que tipifica a natureza humana. Mas não era só, né, a madeira jacácia, ela precisava ser revestida de ouro. Cristo, ele quer nos revestir. Ó Senhor Jesus! Né, o homem, quando pecou, quis se justificar, colocou folha de figueira, que logo depois ia secar e ia expor a nudez do homem tudo de novo. Ó Senhor Jesus! Mas Deus não. Deus pegou, né, imolou um animal e vestiu o homem de uma pele de um animal. Ó Senhor Jesus! Né, e essa pele de animal a gente vê que é o próprio Cristo. Né? É o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus! A gente vai ver durante a semana com mais detalhe, mas a gente vai precisar perceber que, né, o holocausto, né, que era feito aqui, né, todo o sacrifício pelo pecado, ele não resolvia o pecado, ele só varria para debaixo do tapete. Ele fazia com que o homem, né, não precisasse morrer,
A gente leu aqui, né, é muito rico isso, né? A grandiosidade de Deus. Ele não exigiu que o homem morresse, mas permitiu que o homem fosse substituído. Mas o homem tinha que cumprir certas coisas. A gente leu ali na leitura bíblica de maneira detalhada, né, Senhor Jesus. Né, se fosse boi, novilho, tinha que ser de uma forma. Se fosse carneiro, ovelha, outra forma. Se fosse pombo, né? Ó Senhor Jesus, era outra forma. Tinha a maneira de se fazer cada coisa, né, Senhor Jesus. Né, a cabeça, né, ali o corpo do animal era colocado de um jeito, já a perna e as entranhas tinham que ser lavadas, né, Senhor Jesus. Mostrando que o Senhor não quer que entre nenhuma sujeira, né, naquilo que Ele coloca, nenhum contato nosso com as coisas do mundo, ó Senhor Jesus. Isso está mostrando para nós, né, essa semana a gente vai ficar mais claro ainda, mas mostra para nós que o ato exterior ainda é uma experiência inicial. Você foi salvo, recebeu a redenção de Cristo, mas você ainda está ali, né, meio pé no mundo, meio pé no Senhor, né, você ainda vai diante do Senhor ali por questões de pecado e tal. Ó Senhor Jesus, mas você ainda não tem crescimento, você não avançou ainda. Né? E muitos cristãos hoje estão só nesse estágio aí. Ah, Jesus é o meu Salvador, louvemos ao Senhor, e fica só nesse momento. Não se aprofunda na palavra, acham que não se aprofundar na palavra é para o pastor, é para fulano, para Beltrano, não é para mim. Não, isso aqui era para todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente avançar. O Senhor quer fazer uma nação santa, né? Um povo de propriedade exclusiva sua, nação ali, né, de sacerdotes e reis. Ó Senhor Jesus, então todos nós precisamos avançar. O desejo de Deus era que todo o povo servisse. A gente vê aqui, né, os serviços levíticos, é só a tribo de Levi, né, ali Arão, seus filhos, né, e a tribo ali eram os únicos que serviam. Mas a gente não pode esquecer do voto de nazireado, né, Senhor, de que permitia uma outra pessoa que fosse de outra tribo também se consagrar ao Senhor, assim como Samuel, né, que foi consagrado ao Senhor, e tem vários outros exemplos na Bíblia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a questão é perceber, né, que nós somos pecadores. Né? Por quê? Porque o pecado habita em nós. Não é uma questão de você pecar ou não, mesmo que você não peque, não se afaste de Deus, esteja o tempo todo ali na presença de Deus, você ainda é um pecador, ainda tem a influência de pecado dentro de você. Por isso que Deus tem que fazer a obra de transformação, por isso Ele quer nos revestir, ó Senhor Jesus, com ouro, com a sua natureza. Ele quer nos transformar, ó Senhor Jesus, Ele quer que a gente viva exibindo a sua vontade. E como Ele tocou, né, tinha ali as madeiras, mas elas eram colocadas em bases de prata. Né? A gente vê o bronze sempre tipifica julgamento, né, Senhor Jesus, juízo. Né? Ali, né, Cristo veio ali tinha o pecador, oferecia ali, né, Senhor Jesus, olha, eu pequei, o meu pecado é pequeno, um animal pequeno, agora o pecado é maior, né, Senhor Jesus, um animal maior. Ó Senhor Jesus, porque, né, não existe nem pecadinho nem pecadão, mas a questão são as consequências. É isso que o Senhor está mostrando ali. Olha, eu permito que você se identifique com o animal vai te substituir. Mas tem que perceber qual é a consequência do seu pecado. Ó Senhor Jesus. Por isso que veio Cristo como redenção, para poder sustentar todo o tabernáculo de Deus. Ó Senhor Jesus. E hoje, né, esse tabernáculo não é mais aquele tabernáculo, né, móvel, né, o templo de Deus somos nós. Então nós somos o tabernáculo, nós somos o templo, nós vamos cuidar da nossa vida, né, tudo diante de Deus, as nossas atitudes, Senhor Jesus, e muitas outras coisas. Mas quem tem que perceber é isso. Eu não posso me achar melhor do que o outro. Ah, fulano lá está vivendo em pecado. Eu não, eu sou santo, eu estou aqui diante do Senhor. Né? Tem aquela pessoa, não, eu me consagrei a Deus, aquele lá não, ele nem crê em Deus. Ó Senhor, aquele lá é ateu, eu sou melhor do que ele, não. A única coisa que nos separa das outras pessoas é Cristo. É essa base de prata que nos separa do mundo. Essa base de prata que sustenta o tabernáculo. Se essa base de prata eram apenas tábuas soltas. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. Ele quer dar um formato para a nossa vida. Por isso que o tabernáculo tinha todas as suas medidas corretas. Né? E eram 10 côvados, né, de altura e 1,5 côvado, para completar uma medida inteira. Isso mostra, por um lado, que Cristo foi partido por nós, né, Senhor Jesus. E outro lado mostra que nós não somos completos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Ó Senhor Jesus, talvez aquele irmão que você acha que esse não é importante, esse me incomoda, vai ser esse que vai te ajudar na edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, não é simplesmente uma edificação individual, mas ela tem o objetivo, né,
o tabernáculo é para a habitação de Deus, junto com os homens. Por isso a gente está vendo a questão da reconciliação. A gente precisa ir avançando nesse estágio, para que o Senhor possa contar conosco. Né? E como tocou, ninguém é melhor do que ninguém. Cristo é que faz a separação. Então hoje, se eu estou vivendo em Cristo, amém. Se eu não estou, eu posso me voltar a Cristo, porque Cristo me salvou, Ele morreu por mim. Eu já passei da bacia de bronze, agora, né, Cristo está me lavando, me limpando, tirando tudo aquilo que é negativo, toda a sujeira, tudo do mundo, para que eu possa entrar. Se a gente fica só no ato exterior, a gente vai ficar suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa. Mas eu preciso começar a ir diante do Senhor, para não ficar apavorado toda vez que acontecem situações. Né? Tem um livreto, um dos primeiros livretos que eu li quando eu comecei a reunir, quando eu criei no Senhor, falam aqui, tentação, ameaça ou oportunidade? O Senhor Ele quer nos dar oportunidade de nos achegar diante dEle. Mas para isso, né, para eu poder me achegar diante dEle, eu preciso exercitar o Espírito. Senhor Jesus, todos nós fomos colocados na igreja, estamos sendo edificados por causa da redenção do Senhor. Se nós tirarmos o Senhor da nossa vida, o exercício do Espírito, né, o depender dEle, não sobra nada. Né, muitos cristãos acham que não, é a minha compreensão, meus anos de cristão, é a minha maneira. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa se apresentar diante dEle. E como colocou ali, né, é o holocausto. Não é nada para o sumo sacerdote e nem é nada para o pecador que ofereceu, é tudo para Deus. Né? Então, existia outro tipo de oferta, né, que uma parte deveria ser tirada ali para sustento do sumo sacerdote. Ó Senhor Jesus. Mas está mostrando para nós que essa parte ali era totalmente para Deus. Era colocada totalmente diante dele. A gente precisa virar cinza. Ou seja, ó Senhor Jesus, a gente não reconhecer mais nada na nossa vida antiga, não ficar olhando para as coisas passadas, mas sempre perceber diante do Senhor. Olha, você fez coisas ruins no passado, agora é cinza. Cinza você não identifica mais. Cinza, você olha um monte de cinza, qual é a minha cinza, qual é a cinza do fulano? Qual parte é essa aqui? Não sei. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né? E também, as coisas boas que eu fiz também é cinza. As coisas boas que eu fiz para Deus, também é cinza. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou, isso é importante para Deus. Eu preciso sempre me manter de maneira humilde, perceber, olha, quem está me sustentando em todas as coisas é Cristo. Como mostrou para nós, na nossa obra, a obra de edificação, durante o nosso viver, né, a gente tem que perceber isso, eu estou sempre edificando. Se eu não estou fazendo nada, eu estou edificando minha vida com nada. Ou seja, não dá para voltar atrás. O tempo que você desperdiçou, foi desperdiçado, aquilo ali faz parte da sua vida. Mas aí, vem as situações, vêm como um fogo e provam a nossa obra. Né? Ver se foi feito com madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. O Senhor, né, quando Ele torna tudo cinza, né, cinza você olha e fala, toda a minha natureza, todo o meu ser aqui, o que é? Nada. Mas quando você olha os elementos divinos ali, madeira, você vê os elementos divinos ali, que é ouro, prata, pedras preciosas, ele continua como ouro, prata e pedras preciosas. Você começa a identificar, poxa, isso aqui foi o trabalhar de Deus na minha vida. Isso aqui foi o dispensar de Deus. Isso aqui foi a redenção de Cristo. Por isso que eu não posso me achar melhor do que ninguém. Que o que eu vou identificar no meio de tudo que é queimado, tudo que passa pela prova do fogo do Senhor, ó Senhor Jesus, tudo que eu vou identificar são os elementos divinos. Então eu preciso sempre ir diante do Senhor. Ele está nos chamando para servir. Quem não serve não cresce. Ó Senhor Jesus. Né? No ato exterior a gente vai ficar sempre tendo que ser lembrado como aquele filho que ainda é infantil, que ainda tem que ser lembrado, olha, você é filho de Deus, não faça isso, não vá para lá. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? Cristo está nos separando de todas as coisas, mas é por causa da sua redenção. Por isso que Ele nos deu não só a reconciliação, não só a palavra da reconciliação, mas também nos deu o ministério da reconciliação. Para te mostrar isso para outras pessoas. Olha, eu não sou melhor, sou pecador, porque o pecado habita em mim, não é o que eu pratico ou não. O pecado ainda está aqui. Enquanto o Senhor não volta, o pecado ainda está. Enquanto a gente tem essa carne mortal, ainda tem um pecado em nós. Quando ele voltar, né, o nosso corpo vai ser transformado. Aí o pecado já era, né? Vai ser totalmente limpo, a gente vai estar totalmente transformado. Ó Senhor Jesus. Né? Por isso que hoje Ele quer que a gente avance nas nossas experiências cristãs, avançando na experiência diante de Cristo, sair das coisas do lado exterior, sempre peca, volta, vai, volta. Ó Senhor Jesus. Não são essas coisas que têm valor para Deus. Ele nos leva ao arrependimento, isso é fato. Né? Ele pagou um alto preço por nós, isso é fato também.
Senhor Jesus, mas não é simplesmente experiência de arrependimento que é o que vai agradar a Deus. Deus ele já não se agrada mais em holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Ele quer que a gente sirva a Ele. Se você simplesmente fica ali, se arrepende, volta, vai e volta, ora eu estou buscando as coisas de Deus, ora eu não estou, ora eu quero o Senhor, ora eu não quero. Ó Senhor Jesus, não é isso que agrada a Deus, Ele quer se agradar de nós ao servi-lo. Por isso Ele quer que a gente avance mais um passo, Senhor Jesus. A gente precisa do ato exterior para o santo lugar. Ó Senhor Jesus, durante a semana a gente vai ver mais os pontos ali do santo lugar. Hoje Ele está falando conosco da questão do ato exterior, a experiência inicial, onde Cristo julgou nossos pecados na cruz, se ofereceu a Deus por nossa causa. Senhor Jesus, Deus aceitou esse sacrifício, Senhor Jesus. Permitiu que todo o nosso pecado, o nosso viver fosse substituído por animais, mas o homem só era aceito quando ele reconhecia. Por isso a gente precisa se arrepender, precisa se voltar ao Senhor, cada um de nós precisa se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, perceber o nosso erro, se arrepender, só não erra quem não faz nada, porque a gente não pode ficar sempre cometendo o mesmo erro, a gente precisa cometer erros novos, Ó Senhor Jesus, porque está mostrando, olha, o pecador tinha que orar, levar a oferta, orar, colocar a mão sobre a cabeça ali da oferta, mostrando que ele estava se identificando e que aquele animal ia substituí-lo, estava representando diante de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E algo que eu quero mostrar, como falou aqui, que cada oferta tinha um tratamento específico, de acordo com a sua natureza, se era gado miúdo, aves, cada um tinha um jeito ali do sacerdote cortar, dispor, Senhor Jesus, aspergir, tudo ele tinha o seu rito para cumprir, para poder satisfazer o Senhor, para a gente poder se aproximar de Deus. Então, o que a gente ganha com isso? Que o pecado ele tem a sua natureza, mas a maneira de lidar com o pecado, Senhor, de lidar com essas situações, com as transgressões, tem maneiras diferentes. E tudo isso a gente precisa levar diante de Deus. A gente precisa deixar com que Deus nos julgue. A Bíblia fala que Deus ele veio para o homem, e o homem se afastou de Deus, porque amou mais as trevas do que a luz. Não quis que Deus aprovasse ou não suas obras, porque eles amaram mais as suas próprias obras do que a Deus. Então quando Deus ele veio com luz para iluminar, olha, você está servindo a Deus? Estou. Então traz aqui, que eu vou jogar uma luz aí, porque aí você vai ver se o que você está realizando é de Deus ou não. Ah não, Senhor, essa aqui é a minha obra, é o que eu fiz, eu amo isso aqui. Ó Senhor Jesus, amaram mais as suas obras do que a vontade de Deus, amaram mais as trevas do que a luz. Então quando a gente vai diante do Senhor, se arrepende, permite com que o Senhor, a gente nos entregamos como oferta ao Senhor, como tocou aqui, é você entregar o dom, como uma oferta, Senhor Jesus, e principalmente se ofertar. Não é só aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que você é. E como já tem visto, não apresentar desculpas, mas a gente realmente se apresentar a Deus como a gente está. Senhor, eu tenho pecado, Senhor, eu tenho errado, eu tenho acontecido isso e aquilo. Deus ele gosta, ele ama essa simplicidade. Quando a gente se rende ao Senhor, a gente se prostra diante do Senhor, o inimigo ele não vai fazer isso, ele sempre quer te manter altivo. Não, eu cometi esse erro aqui, mas também fiz isso de bom, uma coisa equilibra a outra. Ó Senhor Jesus, um acerto não vai diminuir o erro, você precisa se arrepender do erro. Ó Senhor Jesus, você precisa apresentar diante do Senhor, apresentar a sua oferta. E Deus ele quer que você oferte a si mesmo, reconhecendo a sua condição pecaminosa, como eu falei no início. Ó Senhor Jesus, não é uma questão só de pecados, eu não cometi pecado tal, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Ó Senhor Jesus, a questão não é essa. A questão é que o pecado habita em mim. E se eu não me aproximar de Deus, uma hora esses pecados vão continuar aparecendo, continuar se expressando na minha vida, Senhor Jesus. E aí Deus não tem espaço. Deus ele quer que a gente avance. Primeiro reconhece, se arrepende, depois se limpa, se lava e agora entra no santo lugar. Entra no lugar de serviço a Deus. Há coisas para serem feitas ali dentro, serviços ao Senhor. Deus ele quer nos queimar, nos transformar, para que a gente não exista mais, para que a gente não fique brigando com Deus, Ah Senhor,
eu tenho também a minha vontade, eu também tenho as minhas coisas para fazer, eu tenho as minhas prioridades. A gente fica discutindo isso com Deus e a gente está só perdendo tempo. Agora, quando a gente vai diante do Senhor e fala, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua prioridade? Né? Aí você vai diante do Senhor e fala, Senhor, o Senhor conhece os meus anseios, os meus problemas, as minhas situações. Ele vai providenciar para nós experiências. A vontade dele é perfeita, é agradável, é boa. Ó Senhor Jesus. E a gente precisa aprender a colocar diante dele, né? E ele vai sempre fazer o que é melhor para nós. A gente sempre tem um engano de que a gente vai conseguir realizar algo e tal. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor ele quer que a gente avance nessa experiência. Vá diante dele, né, para a gente poder alcançar, né, aquilo que ele deseja. Né? A gente foi redimido, foi reconciliado, mas a gente não deve parar ali na primeira experiência, a gente tem que avançar, continuar nos reconciliando, avançando nessa reconciliação e servindo o Senhor para levar também outros a ser reconciliados. A gente ainda tem mais itens para a gente ver durante essa semana, mas que a gente se mantenha, né, exercitando o Espírito, percebendo que a palavra profética está nos guiando em todas as coisas, está, né, nos ajudando, nos mostrando, nos expondo, né, certas características nossas, certos problemas que podem acontecer. Ó Senhor Jesus, para que a gente possa estar firme no Senhor, né, e sempre lembrando, não somos melhores, mas é a redenção de Cristo que nos sustenta. É Cristo que nos sustenta, por isso a gente precisa avançar em ter mais intimidade com Ele, né, mais intimidade com a Sua palavra, conhecer tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez, mas também permitir que Ele seja, que Ele faça em nós e através de nós. Ó Senhor Jesus, Ele está contando isso conosco, né, que a gente vá ter esse desejo de avançar. Senhor Jesus, Ele nos chama e Ele aguarda a nossa reação. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.